Beleza, pessoal? Vamos comentar um pouco mais acerca do que está acontecendo aí no mundo da política e dos esforços para montar um gabinete paralelo, um shadow cabinet, para acompanhar as tarefas e as funções dos governos oficiais. Então, eu vou tentar, o máximo que der, publicar esses vídeos para também ir verbalmente explicando como vai funcionar os gabinetes paralelos e a nossa ideia aí, o acompanhamento que a gente vai fazer sobre os diversos governos. Mais uma vez, cumpre ressaltar que é função da sociedade civil estar próxima dos governos, porque se ela não estiver, os governos vão fazer o que quiserem. Então o objetivo é estar próximo, acompanhar, buscar e exigir transparência, tá? Independentemente de viés ideológico, é buscar eficiência. Buscar um governo que não seja de mentirinha, um governo que faça o que precisa ser feito, as coisas que a gente está precisando, né? Saúde, educação, segurança, economia, né? Então vamos acompanhar de perto. O objetivo do gabinete paralelo é ser uma sombra mesmo dos governos, a gente vai ser crítico, mas também vai querer apontar sugestões. Então, assim, pode até parecer, às vezes, o governo federal, por exemplo, é um governo de direita, né, o que vai ser em 2019, que a gente está sendo de esquerda, mas também a gente vai ter gabinete paralelo em estados governados pela esquerda, tá? Então a gente vai estar apontando erros, sim, sempre. Doa quem doer, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Aqui mesmo a gente já fez alguns posts aqui, já fez no Instagram do Gabinete Paralelo, contra o governo do Pimentel, que é do PT, e obviamente tem muita coisa errada dos dois lados. A coisa pública no Brasil é mal gerida, é mal cuidada de todo lado que se olha. Então, é preciso a sociedade, é preciso o terceiro setor, é preciso que a gente esteja mais focado, mais atento ao que acontece nos governos, para que eles não se sintam tão onipotentes, tá? Então, eu vou comentar algumas das coisas somente que a gente perpassou na semana. O trabalho que a gente está fazendo é de montar os gabinetes paralelos, principalmente o federal, mas tem várias pessoas interessadas. Recebemos vários apelos de pessoas querendo participar. Já temos mais do que o suficiente para o Gabinete Paralelo Federal, então a gente vai fazer que as secretarias possam abarcar todas essas pessoas, para que tenhamos mais gente fiscalizando, que é mais gente olhando, é mais chance de achar as coisas erradas. Então, assim, vamos tentar fazer um channel para que todas as secretarias possam utilizar todo mundo que está interessado, tá? Então, estamos formando os nossos gabinetes paralelos. Quem tiver interesse, por favor, entre em contato no site gabineteparalelo.org, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, da forma que achar melhor. Podem ser montados diretórios do Gabinete Paralelo nos estados, nas cidades. Obviamente a gente não tem pretensão de fazer no Brasil inteiro, então a gente vai precisar que as pessoas das cidades, dos estados que não foram ainda montados, os gabinetes que não estão sendo montados, procurem a gente vai passar a ideia, a diretriz do Gabinete Paralelo, que é um acompanhamento sem viés ideológico, um acompanhamento para buscar coisas erradas, técnicas de gestão dos governos, para que os governos se sintam responsabilizados, se sintam acompanhados. Tá? Então esse é o viés, essas diretrizes vão ser passadas para quem for montar os diretórios. Bom, os comentários de política que eu quero fazer tem a ver com os posts que a gente colocou, né, no Instagram, principalmente, que a gente está tendo um posicionamento melhor, um posicionamento maior. Bom, então vamos lá. A notícia que está circulando aí é a questão do motorista, né, do Bolsonaro. Não teve explicação ainda do presidente de forma adequada. Só para entender a história, o motorista que mora num cortiço no Rio de Janeiro, já tem foto aí do local da residência dele, movimentou 1,2 milhão de reais durante um ano. Tá? E ele recebia esses recursos e depois sacava os recursos em dinheiro. Ele recebia sempre um dia depois do pagamento dos salários na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E depois ele sacava. Para onde vai o dinheiro, para onde ia o dinheiro, não se tem certeza ainda. Obviamente o Ministério Público vai correr atrás disso, né? A pessoa não vai deixar barato, porque como o Jair Bolsonaro fez a campanha falando da corrupção, não vão deixar barato isso. Então, assim, tinha os salários que eram pagos, o pessoal sacava das contas, a filha desse motorista sacava 100% do seu salário e depositava na conta do pai.
O pai tirava e aí não se sabe o que fazer com o dinheiro. Acharam um depósito dele para Michele Bolsonaro, esposa do presidente, no valor de R$24 mil. O Bolsonaro disse que foi um empréstimo que ele fez para o motorista e que o motorista estava pagando. Mas estranha a história, não há uma explicação ainda plausível. O próprio Bolsonaro falou que ninguém faz transação ilícita por cheque nominal e o depósito do motorista para a esposa dele foi por cheque nominal, mas no entanto não houve apresentação do cheque que o Bolsonaro teria feito ou dado para o motorista como empréstimo. Então, a história ainda está muito mal contada. Eu estava conversando com um deputado estadual antigo, que é aqui de Minas, ele falou que infelizmente isso aí a gente sabe também, é uma praxe os deputados contratam servidores, os servidores na verdade não trabalham, sacam o dinheiro e dão para o deputado. Então isso é um costume errado, ilícito, completamente errado, que vigora aí em várias casas legislativas do Brasil. Então tem que haver uma explicação nesse sentido. A expressão não está plausível, o motorista sumiu, o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, disse que conversou com o motorista e que achou que a história do motorista era plausível, a movimentação de 1,2 milhão, inclusive do salário dos servidores do próprio gabinete dele, servidores que pegavam o salário e davam todo para o pai, o motorista. A história está um pouco mal contada, vamos ter que aguardar e acompanhar isso aí, vamos ver se sai. Tá? Outra questão que saiu na Veja, eu estou duvidando disso, quero assim, realmente acompanhar e se acontecer eu vou ficar muito decepcionado. Supostamente, Temer e Bolsonaro fizeram um acordo pelo qual Bolsonaro iria dar a Michel Temer o cargo de embaixador em Portugal. Isso livraria Michel Temer de perder o foro privilegiado. Então vamos acompanhar isso. Tá? Outra questão séria que aconteceu essa semana foram ameaças a mandatários do povo. Tá? Um vereador aqui de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, o cara conseguiu numa manobra incrível fazer ou abrir a CPI, né? Conseguiu protocolar, ter o número de assinaturas necessárias para abrir a CPI da BH Trans aqui, foi ameaçado. Tá? Me parece que o Freixo, no Rio de Janeiro, também foi ameaçado. E o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, assim como o promotor de Justiça de São Paulo, e mais um cargo que eu não me lembro o nome agora, que é o diretor da Administração Penitenciária de São Paulo, foi descoberto um plano do PCC para matar essas pessoas. Então, se o Estado não der resposta, como por exemplo no caso da Marielle, né, de quem matou essas pessoas, a criminalidade vai se sentir empoderada para continuar fazendo essas coisas. E assim, não estou nem falando agora de viés ideológico, porque essa não é a linha do gabinete paralelo mesmo, mas é questão de vai deixar a criminalidade ditar as pautas ou botar medo em quem deveria estar tomando as medidas contra a criminalidade. Isso é impensável. Então é preciso resposta para esse tipo de questão. Então a gente vai até fazer um post no Instagram sobre isso. Tá? Bom, não tem muito mais coisa, mas fizemos uma pesquisa sobre a questão do Mais Médicos também, que é uma situação assim, que nós achamos muito séria. Algumas cidades só têm o médico do Mais Médicos. Tá? São 1.500 municípios que só têm médicos do Mais Médicos. 28 milhões de pessoas, tá? Desses 1.500 municípios. E os médicos foram embora por causa das declarações do presidente eleito e, bom, se fez em um movimento nacionalista, vamos preencher de brasileiros e tudo mais, só que acontece o seguinte, 30% dos brasileiros que preencheram essas vagas não compareceram para trabalhar. E outros 30% eram do programa Saúde da Família. Ocorre que o Mais Médicos paga um pouco mais que o Saúde da Família. Daí o pessoal migrou. Então, quer dizer, e as vagas de saúde de família ficaram sem médicos. Isso é muito grave, isso tem que ser resolvido. Eu acho que tem que ter uma resposta positiva do governo, do futuro governo, nesse sentido, porque não dá para entender que 28 milhões de pessoas vão ficar sem assistência de saúde básica. É isso. Continuo esperando aí a contribuição de quem puder, de quem quiser manifestar o interesse de participar do Gabinete Paralelo, que é uma ideia super interessante de acompanhar os governos formais. Vamos junto, a gente só tem a ganhar.